noite. Boa noite, boa noite. Muito bem, vamos abrir a palavra. Atos capítulo 20, verso 28 até 30 inicialmente. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Agora, 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Agora, 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora, 2 Pedro capítulo 2. Versículo 1. Segundo Pedro 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. E por último, vamos ver alguns textos no livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Verso 1.
Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Até aqui, por enquanto. Vamos orar, irmãos. Nós queremos te dar toda a honra e glória, Senhor, nessa noite, pela oportunidade que tu nos dás de estarmos juntos aqui e estudarmos a tua palavra. Nós suplicamos que mais uma vez tu venhas abrir o nosso entendimento. Suplicamos a ti que mais uma vez tu nos dês entendimento da tua palavra, para que ela seja diante de nós um livro aberto, uma palavra aberta, uma palavra revelada aos nossos ouvidos, para que sejamos edificados e sejamos levados à maturidade em Cristo Jesus. Vem falar conosco hoje. Nós abrimos nosso coração diante de Ti e Te dizemos de quão necessitados nós somos de revelação e de entendimento. Vem falar conosco hoje, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bem, hoje eu gostaria de iniciar com os irmãos aqui um outro assunto, ou melhor, um outro tema dentro do assunto da igreja. E esse tema que eu tenho a falar com os irmãos aqui é acerca do declínio e da restauração do testemunho de Deus. Se você quiser anotar o tema aí, né, o título, o declínio e a restauração do testemunho de Deus. Bom, desde que nós começamos a falar sobre a igreja do Senhor, sobre como deve ser a igreja, sobre como a igreja funcionou no livro de Atos, como nós vemos os detalhes nas cartas dos apóstolos, nós temos ali uma igreja que recém começou a andar, e também uma igreja que amadureceu. Em pouco tempo, aquilo que começou como um grupo em Jerusalém se espalhou por toda a terra, por todo o império, quase que todas as cidades, assim em pouquíssimo tempo. Para você ter uma ideia, em menos de 30 anos, o Evangelho já havia chegado a todos os lugares conhecidos da época. Eles só não sabiam da existência do nosso continente para cá, né? Mas onde eles conheciam, até onde eles conheciam, o Evangelho chegou em menos de 30 anos. Sem avião, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem imprensa, sem nada disso. Chegou simplesmente pelo testemunho dos irmãos, em menos de 30 anos. Então, em menos de 30 anos, você tem uma igreja já amadurecida. Quando Paulo escreve as suas últimas cartas, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando Pedro também escreve suas duas últimas, as suas cartas, você tem uma igreja madura. E pelo fato de ter uma igreja madura aí,
você vê as advertências que tanto Paulo quanto Pedro fazem sobre, assim, falando, advertindo sobre a possibilidade de se levantar ou de se levantarem lobos no meio da igreja, de haver um desvio. Então você já tem isso lá perto do ano 67 aproximadamente depois de Cristo. Então cerca de 34 anos depois da crucificação do Senhor. A igreja, tal como nós conhecemos no livro de Atos e através das cartas apostólicas, né, ela foi tremendamente modificada pelos homens. Nós não temos noção. Quando nós vamos estudando esse assunto, esse tema da igreja, conforme a gente vem fazendo já há algum tempo, né, quando paramos nesse assunto da igreja do Senhor, nós vemos esses princípios, o modo como eles viveram, a estrutura que eles tiveram, e nós achamos isso muito estranho, muito diferente. Achamos um sistema quase que exótico aos nossos olhos, de tão diferente que é. Porque a igreja, depois do tempo dos apóstolos, a igreja foi tremendamente modificada pelos homens. A tal ponto que, quando você lê a Bíblia hoje, e talvez por isso as pessoas não se sintam assim tão encorajadas a ler a Bíblia, porque elas leem a Bíblia e elas veem a Bíblia como se a Bíblia fosse algo assim, do outro planeta, e de fato é, né? Mas a Bíblia não casa com a igreja. Então você lê como a igreja viveu, você lê a exortação, as correções dos apóstolos, os rumos que a igreja está andando, e você percebe que alguma coisa não está batendo, que não combina com aquilo que você está vendo hoje, com aquilo que você vê na igreja hoje, de tão diferente. De modo que não apenas 2000 anos separam a igreja hoje da igreja dos tempos apostólicos, não apenas esses 2000 anos, mas você vê que tem alguma coisa que não está batendo. Então talvez por isso muitos irmãos se sentem tão desencorajados para ler as Escrituras. Espero que isso venha explicar um pouco, né? Eu sei que isso não explica 100%. Tá? Mas quando você lê as cartas, e você vê que como aplicar essas coisas? Essa foi a minha luta, né? Essa foi o meu conflito. Né? Depois de eu sair de 4 anos de escola teológica e tal, eu saí muito frustrado, porque com tudo que nós aprendemos, eu não via como aplicar essas coisas. E olha que na época eu não conhecia as coisas que eu conheço hoje. Mas naquilo que eu já conhecia, eu não conseguia ver como aplicar aquelas coisas. Então nós tínhamos que pensar num jeito da igreja funcionar, a partir da situação que nós tínhamos. E isso foi uma luta muito grande, porque você lê a Bíblia e você não consegue ver onde essas coisas se encaixam. Irmãos, isso é um conflito enorme. Mas por que isso acontece? Porque a igreja foi tremendamente modificada pelos homens. E isso de tal modo que hoje, de um modo geral, nós temos um cristianismo desfigurado. E uma igreja fora dos padrões do Novo Testamento. Por isso há tantas denominações, tantos desvios e tanta confusão. E a confusão é tanta que as pessoas, por não conhecerem também as Escrituras, as pessoas dizem: olha, quer saber? Isso é tudo muito confuso. Vou ficar longe, não vou nem me envolver com esse negócio de igreja, porque é muito confuso. E realmente, se você não conhece o que é o padrão original, você vai dizer: isso é uma confusão total. Para que eu vou me envolver? Eu já sou confuso. Aí eu vou entrar num negócio mais confuso, ou tão confuso quanto eu vou ficar fora desse negócio. E realmente, se você não conhece